Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papinho aí sobre o BRCR11. Se você está chegando a primeira vez no canal ou se não, seja muito bem-vindo, eu já me apresentei. Eu sou Rodrigo Colombo, eu tenho 11 anos de experiência em mercados de renda variável, em ações, em fundos imobiliários e eu criei esse canal para a gente crescer junto, né? Então eu peço para você que você use aqui embaixo os comentários para bater papo comigo, para conversar, para colocar sua opinião, para expor aí o que você tem achado, né, sobre os fundos, as ações que eu comento, que eu faço uma pré-análise aqui. Eu quero saber de você, muitas vezes, se você tem, se você não tem, por que você não tem, por que você tem, eu quero sempre saber. Então use aqui os comentários para a gente poder conversar e trocar informações entre nós, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que essa família possa crescer, para que o canal possa crescer, a gente possa levar mais informações para quem gosta de fundos imobiliários, para quem gosta de ações. Eu tenho certeza que nós vamos poder levar informação para muita gente, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos fundos que talvez vocês mais me pedem para fazer uma análise, né? Para dar uma olhada nos relatórios, para colocar a minha opinião, né? Colocar aí alguns detalhes para que vocês analisem, que é o fundo de laje, aí, o nosso maior fundo de laje, né? O BRCR11, um dos fundos mais famosos da Bolsa, tá? Foi um dos fundos que mais permaneceu entre os maiores da história. Ele ficou muito e muito tempo sendo entre os top 2, 3 ali, né, dos maiores fundos da história. No ano passado, retrasado, ele começou a perder espaço, né, para outros mono. No final do ano de 2018, 2019, ele começou a perder espaço, então, para fundos maiores que começaram a crescer, exemplo do VISC, XPML, XPLG, esses fundos que tomaram uma proporção bem maior, tá? O que eu sempre olho em fundos de laje, tá? O que eu sempre olho em fundos de laje e por que muitas vezes eu falo que eu não gosto de laje, não tenho laje, tenho pouquíssimas lajes. As lajes que eu tenho são através de fundos híbridos, através do KNRI, do ALZR, por exemplo. Por quê? Especialmente por esses motivos que eu coloquei aqui, tá? Pontos que se deve analisar mais em fundos de laje, especialmente em fundos de laje: vacância e diversificação. A diversificação é importante para qualquer fundo, né? Agora, a vacância num fundo de laje, ela pode ser realmente perigosa. Se você tem muita vacância, se o fundo tem muita vacância, ele vai ter um custo alto para manter os seus imóveis, porque, querendo ou não, se você não é dono do prédio inteiro, você vai ter que pagar condomínio e tudo mais. Você tem que manter um custo desses imóveis mesmo não utilizando, né? Então são detalhes importantes a você analisar. Fundos de laje concorrem entre si e com os prédios vizinhos de forma mais agressiva que fundos logísticos e shoppings, por exemplo, né? Um fundo de laje, quando você compra uma laje, por exemplo, na Avenida Paulista, existem milhares de outros prédios iguais do lado, né? O que muda é a cor do prédio e alguns detalhes. Por exemplo, um tem estacionamento privado e outro não. São detalhes assim que fazem muitas vezes o inquilino querer sair do seu prédio e ir para outro, e que a guerra de preço é muito grande. Um próprio prédio em si concorre entre os andares, né? Se você é dono do quinto andar e no sexto andar a pessoa está apavorada para querer locar, ela vai baixar o preço e vai locar o sexto andar, e você vai ficar simplesmente sem locar. Então ocorre uma concorrência agressiva, diferente de logístico e shopping. Shopping, por exemplo, se tem dois shopping, um de frente para o outro, com lojas diferentes, eles vão conseguir atender públicos diferenciados. As pessoas que querem comprar na loja X vão no shopping X, querem comprar na loja Y vão no shopping Y. E o logístico também a mesma coisa, né? Geralmente as empresas locam os logísticos porque estão num ponto-chave estratégico para a empresa, naquele segmento e naquele ramo, então ela não vai querer sair, né, relocando outros lugares, até porque é muito mais difícil você movimentar cargas e cargas de logístico do que simplesmente algumas mesas numa laje, ok? Então, indo para o relatório do BRCR, né, o último relatório entregue em abril de 2020, tá? É o relatório que nós temos mais atualizado, né, no dia que eu gravo esse vídeo. Aqui mostra algumas situações, obviamente, sobre coronavírus, sobre isolamento, mostra frente à realidade o que está acontecendo com o fundo, né, mostra alguns detalhes. Performance na B3, então aqui mostra desconto de valor patrimonial, valor distribuído por cota. Eu não quero entrar nisso aqui, eu quero falar do fundo em si. Depois eu vou pro site do Clube FIA e lá eu vou falar um pouquinho mais sobre essas partes de dividend yield e tudo mais, tá? Aqui, ó, ainda em março, o fundo recebeu a notificação de um locatário do edifício Eldorado solicitando o término antecipado de parte do seu contrato de locação.
sendo a área devolvida correspondente a 1,5 andar. O inquilino deverá cumprir todas as disposições contratuais. Dessa forma, o fundo fará jus ao aviso prévio e à multa contratual. Informamos que a nossa equipe comercial já se encontra engajada em pré-locar o espaço a ser devolvido, tá? Possuindo conversas bem avançadas para parte desse espaço. Então, aqui já está um detalhe importante do que eu acabei de falar, a questão de vacância. Mesmo que existam contratos de 1, 2, 3 anos, é muito comum nas empresas haver cancelamento desses contratos, né? Então as empresas já estão preparadas para isso. Se ela precisar sair daquele lugar, ela vai pagar uma multa de 2, 3 meses ali e vai pular fora. Isso acontece. Diferente de um contrato atípico logístico, que é muito mais difícil. Afinal, se ele for sair, muitas vezes ele vai ter que pagar todo o contrato, sei lá, se falta 8 anos para vencer o contrato, ele vai ter que pagar 8 anos de aluguel como forma de multa. Então acaba forçando ele ficar ali. Óbvio que pode haver problema depois que acabar esse contrato, mas mesmo assim, durante esse período, a gente tem um pouco mais de segurança, né? Então esse é um ponto, o principal ponto que para mim faz eu preferir fundos de laje dentro dos híbridos e não fundos específicos de laje. Só que é algo muito pessoal, isso é algo muito opção minha, ok? Dentro de uma carteira diversificada, enfim, isso vai fazer pouca diferença para você, porque você vai conseguir comprar bons fundos também a bons preços. Aqui mostra um gráfico de evolução de valor de cota, volume médio diário de negociações, o valor de mercado e valor patrimonial, né? Então, a gente tem volume médio diário, né? A gente vê aqui o gráfico se mantendo, cresce um pouquinho, cai um pouquinho. Temos o valor patrimonial, isso aqui nós vamos falar, valor patrimonial do ano de 2018. Do ano de 2019 para 2020, ele caiu bastante, aproximadamente 12%, né? A valorização dos seus imóveis. Então, a gente consegue ver que saiu de 126 para 107, né, o valor patrimonial por cota, e o valor de mercado aqui, desculpa, aqui embaixo era o valor médio diário, né, e o valor de mercado aqui entre 88 sendo mais baixo e 117 sendo maior aqui, né, que a gente viu durante esse período aqui para trás, ok? Depois a gente vem aqui, eles falam um pouco sobre desempenho financeiro e operacional, porque esse fundo, além dele ter lajes, né, ele tem também fundos imobiliários dentro do seu portfólio. Isso a gente vai mostrar um pouquinho ali depois também. Ele tem alguns CRIs e tem fundos imobiliários. Então ele não faz só, ele não tem só laje, mesmo que pequena proporção fundo imobiliário, ele tem aí alguns detalhes. Então mostra um pouco de vacância financeira, receita contratada de locação. Muita gente pergunta o que é vacância financeira, né? A vacância financeira é basicamente o que aquele prédio poderia estar rendendo em valor, mas não está. Por exemplo, se aquele prédio poderia estar rendendo 1 milhão, está rendendo apenas 900 mil, né? Não importa a vacância física, a vacância financeira seria de 10%, porque ele poderia estar rendendo mais 10% de renda se locasse a vacância física que existe, né? Porque às vezes um prédio é mais caro que outro, o metro quadrado de um é mais caro que outro, então às vezes um pequeno metro quadrado de um pequeno prédio pode causar uma vacância, uma proporção bem grande na vacância. Aqui fala um pouquinho da mesma coisa que nós falamos lá em cima, desempenho financeiro, operacional, né? Mostra um pouco da DRE, mostra receitas de aluguel, receitas de propriedade, despesas financeiras das propriedades, despesas administrativas, que é o que eu falei na questão de condomínio, de custos que tem dessas lajes, mesmo que não tenha inquilinos usando, né? Usa aqui um pouco de balanço patrimonial, né, para mostrar para a gente que hoje 2,1 bi estão alocados em imóveis, tem CRIs aí, aproximadamente 4,7 do fundo está alocado em CRI, 2,3 está alocado em cotas de outros fundos imobiliários, né? Tem aqui aproximadamente 6% em renda fixa e 8% em ativos diversos. A gente consegue ver que ele está bem diversificado, é um fundo diversificado, e ele é um fundo bem antigo, ele é um fundo de 2009, né, 2009, 2010, então aí já tem praticamente 10 anos, 11 anos de existência. Agora, vindo um pouquinho para o portfólio, a gente consegue ter um pouco da visão que eu falei da importância da diversificação. O BRCR é um fundo bem diversificado, é um fundo que tem uma diversificação bem grande, né, em ativos, tá? Então a gente consegue ver que tem ativos classe A, B, AAA, B, AAA, então ele está bem diversificado nas classes de ativos. As cidades, ele não tem uma diversificação tão grande, ele está ali São Paulo, Rio de Janeiro, ele é bem focado nos grandes centros, né? Ele tem aí datas de aquisições, em 2019 realizou várias aquisições, em 2009, né, 2007 lá tem outras aquisições mais antigas,
porcentagem do ativo é quanto que ele tem de cada prédio desse, né? Ele tem alguns, ele tem 100%, por exemplo, Buriti em São Paulo é 100% dele, o Montreal no Rio de Janeiro, o MV9 no Rio de Janeiro e Volkswagen em São Paulo, né? O maior em ABL, em metros quadrados, né, em área bruta locável, é o Senesp, que é um fundo imobiliário, né, que eles têm uma participação bem grande. Depois o Eldorado, depois aqui tem o Senado, MV9, Volkswagen. Vacância, as maiores vacâncias, né, as maiores vacâncias estão no Senesp, no próprio Senesp, depois no Montreal e no Transatlântico. A gente consegue ver aqui também que depois tem alguns principais inquilinos. Os inquilinos do BRCR, ele tem muitos grandes inquilinos, por exemplo, tem Grupo Pan, Itaú, WeWork, tem aqui a TIM, Ernest Young, Banco ABC, outra empresa aí da Bolsa que a gente conhece, a própria Ambima, Estácio, tem Petrobras, Mattel, Volkswagen. Eles têm muitos inquilinos, inquilinos grandes, inquilinos de poder aquisitivo muito grande. Mas, como eu falei, nas lajes não existe tanta essa prisão de contrato, né? É muito mais fácil deles romper um contrato e pular fora. Depois a gente entra aqui, receita por classe de ativo, a gente consegue ver que grande parte dos prédios são AAA, né? Triple A, a gente consegue ver que tem uma qualidade por classe bem grande. Receita por região, hoje 70% dos ativos do fundo estão em São Paulo, né? 30% estão no Rio de Janeiro. Receita por setor, 64% estão relacionados a outros, então diversas coisas, diversos contratos. Hoje ele tem mais de 60 contratos, 15% no segmento financeiro, 12% no segmento de seguros, não, 12% no automobilístico, 5% em seguros e 2,9% em serviços, tá? Aqui mostra um pouco da vacância por ativo, como eu falei, o Senesp é a principal parte, depois temos BFC, Montreal e Transatlântico, índice de reajuste, né? Os índices que os contratos estão sendo reajustados, IGPM, IPCA, IPC e IGP, a grande parte é IGPM. Depois tem cronograma de vencimento. O cronograma de vencimento é um ponto importante, como eu já falei. As lajes elas têm contratos mais curtos, né? Então a gente consegue ver que 21, 33, 30 aproximadamente 37, 38, 45, aproximadamente 50% dos contratos vencem até 2024, nos próximos 4 anos, né? E 52% vence depois disso. Então a gente consegue ver que nos próximos 4 anos tem aí 50% dos contratos para vencer, e é o que eu falei, né? Existe essa chance de rompimento de contrato e sair de um prédio e ir para outro. Por isso que eu não gosto das lajes, por isso que eu prefiro estar nos híbridos mais posicionados, que tem essa diversificação maior, junto com os logísticos, né, que dá, querendo ou não, esse peso a mais. Aqui mostra um fato importante, aqui mostra alguns detalhes, né, do BC Fund, que é o BRCR. A administração e a gestão são da BTG, tá? Aqui. Taxa de administração hoje é de 0,25% do valor de mercado. Taxa de gestão 0,5 sobre o valor de mercado, porém, caíram um pouco a taxa de 1,1, né? Deram um desconto, né? Até 2022. Eu até estou com um informe aqui, ó, com um fato relevante, dizendo que serve de presente de data comunicar aos cotistas e ao mercado que manterá de forma voluntária a redução da taxa de gestão de 1,50 ao ano para 1,10 sobre o valor de mercado do fundo, ou seja, uma redução de 27% por mais 3 anos a partir de setembro de 2019 até 2022. Então você sabe que em 2022 volta essa taxa, se você for comprar, já tem que calcular isso, já tem que colocar isso dentro do seu cálculo, tá? Outros pontos importantes, número de contratos de locação tem 60, é extremamente diversificado, essas lajes, principalmente o BRCR, por ser muito grande, né, geralmente é bem diversificado, tem 12 empreendimentos, área bruta locável em metro, quase 185 mil metros quadrados. Cotistas pessoas físicas, ele está com 91 mil, né, isso aqui na última leitura, pessoas jurídicas 376. E aqui fala sobre alguns detalhes, algumas compras que houve, algumas locações que aconteceram nos últimos períodos e que já está dentro dessa análise, dessa leitura que a gente fez desse relatório, tá? Aqui eu peguei 2 documentos que são os 2 informes anuais. Para quem não sabe, informe anual mostra, né, a questão da valorização ou desvalorização de valor patrimonial. Então eu tenho aqui o informe anual de 2018, ó, informando o valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 125,
valorização de 1,19% em relação ao 2017, né? Que era 124,45. E aí eu tenho aqui o de 2019, que é como eu falei, houve uma desvalorização grande do valor patrimonial, né? O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em 110, desvalorizando 12% em relação ao final de 2018, como a gente viu, era R$ 195, tá? Uma coisa que, antes de eu encerrar esse vídeo, antes de eu encerrar esses detalhes, eu quero vir no Clube FI e eu quero mostrar algumas informações para vocês, principalmente dividend yield e vacância, ok? E para quem aí tem interesse em assinar Clube FI, né, gosta da plataforma, vê que às vezes eu utilizo ele, utilizo outras ferramentas gratuitas, eu vou deixar o link na descrição aí para você assinar, se você quiser, para ver informações como essa, né? Eu geralmente uso ferramentas diversas porque cada uma aí tem um ponto forte, né? Algo que me atrai mais. E o BRCR, ó, eu tô com o BRCR aqui, parte de vacância, que é uma das coisas que a gente não conseguiu ver, eu não consegui mostrar. Olha só, hoje ele está com uma vacância de 14%. A vacância vem caindo, né? As lajes tiveram um sério problema no ano passado, em 2017, em 2016. Ela chegou a bater 27% do fundo, né? E vem caindo. Porém, se a gente vem aqui e põe todo, a gente vai ver que a vacância só teve menor do que está hoje, em 2016. Depois de janeiro de 2016, ela subiu acima de 14% e nunca mais caiu. Esse é um grande problema das lajes e é algo que, Rodrigo, não vou comprar por isso. Não, você não precisa não comprar, mas você tem que saber, né? Você não pode entrar sem saber que isso pode acontecer, sem ter esse controle, né? Sem ter essa verificação. O fundo teve vacância zero em 2011 só. Fundo de laje tem isso. Você não, dificilmente você vai pegar um fundo de laje extremamente locado, né? Porque as lajes geralmente têm esses problemas. Não é um problema, é uma situação, né? Um situacional. Algo que acontece nas lajes, como são fracionados um prédio em 10 andares, acontece sempre de ter uma pequena vacância ou uma vacância mais controlada. O BRCR já faz bastante tempo que tem vacância, está sendo de 33% que chegou em 2018, está se controlando, hoje está na faixa dos 14, mas a gente não sabe se vai se manter. Agora com essa crise, com esse isolamento, a gente não sabe se todas as empresas vão se manter. Um outro ponto importante, dividendo, né? A gente pode ver aqui que nos últimos meses ele está entregando aproximadamente 7%, mas perceba que não existe um ponto fixo de pagamento de dividendo, né? Ele oscila bastante, é um tipo de fundo que acaba oscilando bem. Se a gente colocar aqui no gráfico todos, aqui ele vai ficar bem fora porque tem alguns pagamentos bem altos, né? Dado aí algumas vendas de imóveis. Mas a gente consegue ver que, ó, rendimento por cota em 50 centavos, 40, 39, 60. Em 2018, 35, 40, 27 centavos, 40, 35, 60, R$ 1. Então ele oscila bastante, tá? Na questão de um ano ele oscila bastante. Depois, lá atrás ele ficou um bom tempo pagando R$ 1,01, né? 96 centavos, 83 centavos. Lá no começo era 50, 40 centavos. Então, os fundos de laje, principalmente fundos grandes, eles têm essa oscilação. Eles não pagam exatamente certinho pela questão da vacância, né? Quando você pega um fundo logístico que tem 30 imóveis, todos eles 100% locados, vão pagar sempre a mesma coisa, porque é um contrato de 10 anos do mesmo valor, apenas com alguns reajustes que vão se alterar anualmente. Um contrato de laje, né, ele acaba vencendo um cara que fica hoje, no mês que vem não está mais, entra outro daqui 2 meses, então sobe, desce um pouquinho, vai haver sempre essa variação. Se a gente colocar no todo por ano, né, a gente vai conseguir ver que ele oscila bastante. Alguns anos paga bastante, outros anos paga menos por causa da vacância em si. Então, eu não tenho BRCR, não tenho mais nenhum fundo da BTG, desde todos os acontecimentos, desde muita coisa que aconteceu, eu resolvi não ter fundos da BTG, mas está aqui. É um dos fundos de laje que, se eu tivesse em carteira, seria o BRCR, pela questão da diversificação, pela questão de tempo de mercado que ele tem, pela questão deles conseguir, mesmo que com 33% de vacância, conseguir, né, numa histórica, não passar disso. Esse foi o máximo. Então, mesmo tendo vários imóveis, estão em regiões realmente boas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Eles têm ali alguns imóveis, estão perto do Via Parque, por exemplo, outros na Paulista, Faria Lima, então eles têm regiões muito boas, né? E que conseguem locar, conseguem fazer essa boa diversificação. Então, se fosse para mim ter algum fundo, eu teria o BRCR, teria mais alguns outros que talvez eu fale aqui em algum outro momento, mas
Não tenho pela gestão, não tenho porque não gosto de laje, prefiro ter dentro dos híbridos, e foi isso que eu falei. Eu espero que você tenha entendido aí, né? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação. Os relatórios da BTG não são os mais completos com informações, então por isso que eu consegui buscar informação, procurei buscar informações dentro dos informes anuais, dentro dos sites em si, porque não são relatórios tão completos, né, quanto aos fundos imobiliários que eles têm, alguns detalhes a mais, e isso é até uma das coisas que incomoda na BTG. Mas é isso, se você gostou do fundo, se você tem BRCR ou não, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha desse fundo, se você gosta, se você não gosta, se você tem, eu sei que muita gente tem, né, afinal ele é um fundo bem conhecido. Se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal ainda, por favor se inscreve e deixa o seu like. Deixar o seu like agora é importante pra gente, por quê? Porque o YouTube reconhece que você gostou desse vídeo, ele vai mandar para outras pessoas que também possam gostar, e aí acaba que esse vídeo vai chegar em muita gente que não conhece o canal e vai se inscrever, e isso vira uma bola de neve, a gente vai crescer todo mundo junto. Então eu peço para você, se inscreva no canal, deixa o seu like agora, comenta aí embaixo, se possível compartilha com alguém esse vídeo, e é isso, a gente se vê nos próximos vídeos, um abração e até mais.